Como sabem, estando nós no verão, as televisões portuguesas e europeias, genericamente, digamos até ocidentais, aproveitam-se geralmente desta altura para descrever uma crise climática muito dramática, aproveitando um calor, algum dele bastante comum, levando em consideração que estamos em agosto em Portugal. Eu neste momento, vocês devem estar a ver a bandeira aqui a mexer, estou com a ventoinha ligada e, portanto, o que nós sabemos, evidentemente, é que há calor em agosto e em determinadas zonas do país, como é o sul do país, há um calor muito mais acentuado e mais seco do que é habitual em Lisboa. Mas os órgãos de comunicação social muitas vezes decidem atribuir a um calor relativamente comum a mortalidade associada ao calor, a grandes mudanças climáticas com as quais nós temos que ter muito cuidado porque estão a acontecer e, portanto, eu venho no dia de hoje mostrar-vos uma reportagem produzida pelo Blind Spot, por Nuno Machado, em que, em julho, ele fala sobre uma acusação, uma alegação falsa da SIC Notícias sobre esta questão do clima. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, SIC Notícias difunde alegação falsa sobre a mortalidade associada ao calor. Duarte Costa, político e comentador da SIC sobre alterações climáticas, afirmou que o calor é o fenómeno climático que mais mata. No entanto, essa alegação é falsa, já que a melhor evidência aponta para que o frio esteja associado a cerca de 10 vezes mais mortes do que o calor. Portanto, isto é demasiado grave, não é? Portanto, na televisão portuguesa, na SIC Notícias, ainda para mais a casa do polígrafo, que é uma coisa absolutamente indescritível, e depois permitem-se a eles mesmos dizer mentiras que não permitem aos outros. E atenção, eu acho que as mentiras têm que ser questionadas, colocadas em causa, venham elas de onde vierem. Agora, a SIC Notícias pode dizer mentiras às outras pessoas, é porque são desinformadores e, quer dizer, isto é uma piada. O estudo recente mais representativo estima que o ligeiro aquecimento global terá reduzido em 650 mil as mortes associadas à temperatura entre 2016 e 2019. Duarte Costa, co-presidente da Volt Portugal, comentador da SIC Notícias em temas climáticos e especialista em alterações climáticas, veja-se bem, lançou um conjunto de previsões e cenários baseados em modelos replicadas em várias peças da SIC Notícias. Depois tem aqui o alarmismo climático, a alegação de Duarte Costa sobre as mortes pelo calor. Mas, além das previsões falhadas, Duarte Costa foi mais longe ao alegar que o calor é o fenómeno climático que mais mata, algo que não é verdade de acordo com a melhor evidência disponível. O que dizem os estudos globais? O maior estudo global, publicado no The Lancet Planetary Health em 2021, estimou que cerca de 5,0,8, assim é que é, milhões de mortes anuais associadas às temperaturas não ótimas entre 2000 e 2019. Dessas mortes, 4,59 milhões foram atribuídas ao frio e 489 mil ao calor. Ou seja, olhando para estes números, temos quase 10 vezes mais mortes. Não é coisa pouca, entende? Estamos a falar de 400 mil para 4 milhões. E, portanto, isto não é brincadeira. E difundem estas coisas em direto e aí não há problema. Em percentagem da mortalidade global, o estudo atribuiu 8,52% das mortes ao frio e 0,91% ao calor, o que corresponde a uma diferença próxima de 9,4 vezes. São quase 10 vezes, como eu tinha dito anteriormente. E, portanto, isto é demasiado grave, porque há uma narrativa, inclusive do próprio partido Volt, que insistem muito, bom, mas isto é uma catástrofe climática, quando na verdade são alterações, sim, sem dúvida, climáticas que sempre aconteceram por todo o planeta, e já vários especialistas vieram a público demonstrar, e eu até tenho aqui um livro bom sobre isso, por acaso, não sei agora dele, mas até o citava, num próximo vídeo eu posso citar, não vou estar agora à procura aqui durante o vídeo. Mas há vários especialistas que demonstram que dessas alterações climáticas a percentagem de influência de atividades humanas não é assim tão grande como algumas pessoas querem transparecer. E, portanto, dá a sensação de que, bom, o mundo estaria 30 mil vezes melhor sem os humanos. Eu também tenho preocupações climáticas. Atenção, se há uma pessoa que tem preocupação com a continuidade do seu povo, também quer que o seu povo possa ter continuidade num território limpo, pouco poluído. Eu também tenho essas preocupações. Agora, este alarmismo climático e vir para as televisões portuguesas na casa do polígrafo dizer este tipo de tretas, quando na verdade não estão nem perto da verdade, isto é uma brincadeira de todo o tamanho. Outro estudo global publicado pelo The Lancet em 2015 publicou 74 milhões de mortes em 384 localidades de 13 países,
Os autores estimaram que 7,29% das mortes eram atribuíveis ao frio e 0,42% ao calor, ou seja, 17 vezes mais mortes associadas ao frio. O que dizem os estudos europeus? Também os estudos que analisam os dados da Europa são consistentes com a predominância das mortes associadas ao frio. O estudo europeu de 2021 da Lancet Planetary analisou 147 regiões em 16 países europeus, estimou que 7,17% das mortes eram atribuíveis a temperaturas não ótimas, 6,51% ao frio, 0,65% ao calor, novamente uma diferença de aproximadamente 10 vezes. Outro estudo, igualmente publicado no The Lancet Planetary Health, em 2023, que analisou mais de 850 cidades europeias em 30 países, estimou cerca de 204 mil mortes anuais atribuídas ao frio, 20 mil atribuídas ao calor, a diferença é novamente de cerca de 10 vezes. E, portanto, os melhores estudos do planeta, seja a nível global, como indica aqui a grande reportagem do The Blind Spot, seja a nível europeu em concreto, o que nós vemos é que há uma predominância dos dados que dão nota de que há aproximadamente 10 vezes mais mortes associadas ao frio do que ao calor. E isto coloca, evidentemente, em causa estas narrativas climáticas da treta, quando dizem, bom, que só falta dizer, virem para as televisões e dizerem, bom, está demasiado calor no Alentejo. Quer dizer, é o Alentejo, não é propriamente a coisa mais chocante do mundo haver calor no Alentejo. E o calor do Alentejo, para quem vive em Lisboa e já foi ao Alentejo ou vai com alguma recorrência, sabe que tem esta particularidade. O calor do Alentejo não é só mais em termos numéricos e de temperatura, peço desculpa, não de percentagem. É um calor mais seco e, portanto, mais insuportável genericamente. Agora, dizerem, bom, estamos em agosto, há calor no Alentejo, há calor em Lisboa, valha-me Nossa Senhora, estamos em agosto, a meio de agosto. Portanto, é uma das alturas mais quentes do ano, não é propriamente a coisa mais chocante do mundo. Redução de mortalidade associada à temperatura. Outra das conclusões importantes é de que o aumento de temperaturas global reduz significativamente a mortalidade a temperaturas não ótimas. De acordo com o último grande estudo global anteriormente citado, o excesso de mortes relacionadas com o frio diminuiu meio ponto percentual, o que é algo significativo, enquanto as relacionadas com o calor aumentaram 0,21, o que originou uma grande redução do número de mortes, ou seja, se diminuiu 0,5 das mortes associadas ao frio, que já são mais do ponto de vista numérico, e aumentou 0,21% em mortes que são menos do ponto de vista do calor, então temos uma redução geral de mortes associadas a temperaturas não ótimas, leia-se, ou demasiado frio ou demasiado quente, o que é um dado positivo. Apesar de tudo. Considerando apenas os anos 2016 e 2019 e comparando-os com o período de 2000 e 2003, o aquecimento da temperatura média está associado a cerca de 650 mil mortes a menos no total do quadriênio, ou cerca de 160 mil mortes a menos por ano. E portanto depois tem aqui algumas perguntas e tentativa de contacto com Duarte Costa, mas a pergunta que tem que se fazer essencialmente é esta, e termino o vídeo com isto. Como é que a Casa do Polígrafo, que se pautam pela ideia dos donos da democracia, dos últimos defensores da liberdade e da verdade, do grande jornalismo, do jornalismo ético, permitem um comentador político dizer este tipo de cacas, que é mesmo assim que não tem outro nome, que além de ser um líder partidário que beneficia desta ideia, desta narrativa criada da tragédia climática, quando na verdade são mudanças que já aconteceram anteriormente e que acontecerão sempre nas mais variadas épocas, e permite que isto aconteça na Casa do Polígrafo, mas eles são os jornalistas sérios que fazem fact-check. Os outros são os desinformadores que espalham fake news. Quem tiver ouvido esta pouca vergonha, acredita nele, quando na verdade ele está longíssimo da verdade, nem sequer tem comparação. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.